Só para deixar bem claro que eu tomo banho. Eu só tô com a mesma camisa porque eu tô gravando no mesmo dia, mas vou postar em dias diferentes. Dando sequência aqui pro que a gente estava falando no vídeo anterior, os favoritos para vencer a NBA nessa temporada. Eu já falei da Conferência Oeste, com Lakers, com San Antonio Spurs e o Oklahoma. Agora eu vou falar da Conferência Leste, do Pistons, né? É um time muito competitivo, é um time briguento, bem integrado, apesar de ter uma figura claramente destacável, né? O Cade Cunningham. Eu até anotei algumas médias dele, né? Ele tem 23 pontos e 9,9 assistências por jogo. É quase um duplo-duplo de média. Cara, é um time que evoluiu muito de uma temporada para outra. Parece que. Dá, talvez para quem não acompanhe, dá a entender que foi uma reformulação geral, um investimento alto, mas não é um projeto que ainda não resultou em nada objetivamente falando, mas, cara, começa a colher seus frutos, né? E pelo menos eu vejo da seguinte maneira, né? Me parece muito os Bad Boys Pistons 2.0, só que adaptado para os anos 2020, né? Antes eles tiveram uma equipe violentíssima na década de 90, até o começo ali dos anos 2000, mas cada vez mais se tem regra para proteger os atletas, né? E principalmente os talentosos. E faz sentido. Claro que isso gera algumas críticas, por exemplo, o Shai Gilgeous-Alexander é muito desvalorizado por cavar faltas, né, por forçar faltas. Por isso que algumas pessoas até tentam tirar mérito de alguns recordes dele, porque ele pontua bem, mas ele pontua melhor ainda porque cava falta. E claramente cava falta, né? Mas tá na regra do jogo. E o Pistons consegue fazer um rodízio de falta muito inteligente. Do mesmo jeito que está na regra eles serem punidos, não há nada que impeça ele de fazer falta, né? Tem a falta e tem a punição. E eles pagam o preço. Eles escolhem o momento correto para usar da sua violência, digamos assim. No momento que o time do lado de lá começa a ter uma sequência boa, a acertar chutes, eles não se importam em fazer falta, em deixar o jogo feio. Claro que ainda é um produto, mas antes de tudo é um esporte, é uma competição. E é um time muito competitivo. Fica até repetitivo, fica meio chato, mas não tem outra palavra para definir esse time dos Pistons, né? É bizarro. Eu acho que vai ser o finalista da conferência e a briga é para ver quem vai jogar com eles. No momento, não vejo ninguém nessa conferência que ganha dos Pistons. É um time muito regular, são 60 vitórias e 22 derrotas, cara. É assustador. E no geral, eles estão em terceiro, né? Por isso que eu apostaria o título da NBA vindo do lado de lá, de quem passar provavelmente de OKC e San Antonio Spurs. O New York Knicks, olha, eu tenho que colocar que é favorito, mas não vai ganhar. Infelizmente, o Knicks é um time azarado. Além de ser um time azarado, que fazia 60 anos que não ganhou nada, quando ganhou, ganhou o NBA Cup, que é um título que não é valorizado. NBA Cup, eu não lembro agora o ano que começou, mas eu sei que todo mundo que ganhou o NBA Cup não foi campeão da NBA. É um torneiozinho, para quem não sabe, de começo de temporada, para aquecer, basicamente para manter a audiência, né? Porque nos playoffs tudo muda, né? É um campeonato à parte. Tem muita gente que só assiste os playoffs. Então, para não ter tantos jogos desinteressantes, com baixa audiência, baixo público nos ginásios mesmo, tem até algumas estatísticas de que no começo da temporada, na primeira metade da temporada regular, a maior parte da torcida, acho que era do Los Angeles Lakers e dos Boston, acho que 30% era estrangeiro, tudo bem que são os times mais midiáticos, né? Mas, enfim, o Knicks, além de ser o time mais azarado, fez questão de unir mais uma maldição, né?
que todo mundo que ganha NBA Cup não é campeão. Mas esse ano pode ser diferente, por conta do Jalen Brunson. Além dele ser um excelente jogador, ele tem média de 26 pontos por jogo e 6,8 assistências. Olha, ele é muito bom mesmo, mas acima de tudo, ele é um jogador clutch. Quando a coisa aperta, quando tá no final do jogo, ele parece que cresce, que ele gosta dessa pressão. Eu sou muito fã dele, cara. Eu acho que se sair algo pro New York, seja um título de conferência ou da própria NBA, vai ser do Jalen Brunson. Mas não dá para confiar. É um time que maltrata muito a sua torcida, né? É um time impressionantemente azarado, cara. É bizarro. E por último, que eu acho que vai fazer a final de conferência com o Detroit Pistons, vai ser o Boston Celtics. Mas o Boston, para mim, é uma grande incógnita, cara. Olha, eu acompanho, é o time que eu mais acompanho da NBA, né? Então, eu não esperava nada para essa temporada. Porque machuca o Jason Tatum, que é a principal estrela quase que indiscutivelmente, né, do time. O Al Horford sai no fim da temporada anterior, vai para o Golden State. E basicamente do time campeão não sobra muita gente, né? Sobra o Derek White, sobra o Jaylen Brown e o Tatum estava machucado, né? O time é desmontado, perde praticamente todo mundo que sobrou quer dizer, todo mundo do time campeão, né? Sobraram só 3 assim peças importantes, mas o time vai se reinventando, acha no Jaylen Brown um protagonismo que, por mais que a gente já tinha visto ele nas finais da NBA de 2024, eu acredito que nem ele pensava que tinha esse nível, sabe? Ele discutiu seriamente para ser o MVP. Se não for, que provavelmente não vai acontecer, né? Ele, no mínimo, vai ter uma temporada memorável. O cara tem que pegar o time nas costas e aos poucos ele vai engrenando. Ele atinge médias de 28 pontos, 5 assistências e 6,9 rebotes. Ele é um excelente ala e ele joga pelos dois lados. Um cara assim impressionante. Além disso, ele, depois que o time começou a engrenar e sentir mais confiança nele, o Derek White também tem um momento ali que ele sobe muito de produção. Tem noites até de 30 pontos, 20 pontos. O Pritchard, não sei se ele está concorrendo, faz tempo que eu não vejo nenhuma pesquisa sobre quem vai ser o sexto homem da temporada, né? Mas o Pritchard certamente vai estar nessa briga. Teve noites também de 30 pontos, de 20 pontos, e ele entrega ali sempre uns 12 a 15 pontos, né? Mas no meio disso tudo, a gente já descartava o Jason Tatum enquanto o time caminhava com as próprias pernas, né? Então o Tatum volta. E aí que eu acho que está o problema, entre aspas. É óbvio que o Jason Tatum voltando, ele melhora qualquer time da NBA. Qualquer time ele iria conseguir um espacinho, ia se encaixar e seria titular. Mas como ele volta para o Boston, eu tenho dúvidas se o time pode desencaixar, por estar tão acostumado agora com o Jaylen Brown ser protagonista e o antigo protagonista voltar. Eu fico muito na dúvida de como vai ser o Boston daqui para frente. Espero que eles já tenham isso bem definido. Eu manteria o protagonismo no Jaylen Brown, até para não criar maiores rusgas. E, se eu não me engano, a lesão do Tatum foi ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que é muito chata pela sua recuperação. E quando volta, é normal o jogador por ter ficado tanto tempo parado, né, praticamente 9, 10 meses, é normal o atleta ter lesões musculares seguidas, porque tá voltando praticamente do zero, né? Por mais que tem muitos vídeos dele treinando pesado e tal, não tem como analisar o preparo do cara por 30 segundos que algum jornal postou ou o próprio clube postou ele treinando. Então,
Essa é a minha dúvida, porque ele já voltou com médias boas. Por mais que são poucos jogos, né, fica mais fácil você manter médias altas. Ele já tem um duplo de média. Ele tem 21 pontos e 10 rebotes. E para completar, 5 assistências. Mas, por outro lado, você fala, pô, mas e o Jaylen Brown, cara? Ele carregou a gente a temporada inteira. Por mais que o Jason Tatum já voltou fazendo até um triplo-duplo esses dias, eu não me lembro contra quem. Cara, eu acho que isso pode dar uma bagunçada no Boston. E o chaveamento também não ajudou. Porque nessa primeira rodada já pega o Philadelphia 76ers. Que eu acho que é um time bem inferior, mas o encaixe de jogo, principalmente com se o pivôzão, o Joel Embiid, voltar, eu acho que é favorável para o Philadelphia, cara. Então, se do lado de lá tá bem fácil de definir se é o San Antonio e o OKC, e com a possibilidade do Lakers chegar na camisa, na vontade, e no LeBron, que ainda é um dos maiores da história, né? É o segundo maior da história para mim. Do lado de cá, eu acho que é o Detroit Pistons e mais um. Tá meio em aberto. Eu acho que, de repente, até alguém que vem do play-in, eu acho que seria mais difícil. Mas alguém ali que classificou, por exemplo, o Cleveland, acho que classificou em quarto, se eu não me engano, e vinha numa crescente, agora o time divide mais o protagonismo, tem o Harden para ajudar. Eu acho que pode acabar beliscando alguma coisa por essa oscilação do New York, que eu até esqueci de falar, que vinha muito bem, perde a segunda colocação justamente para o Boston e depois perde o ritmo. O time claramente deixa a desejar nos últimos meses da temporada. E o Boston, nessa dúvida, eu acho que o Cleveland também pode chegar brigando por alguma coisa. Mas se eu continuar assim, eu vou falar que os outros times têm chance, né? Então vai ficar muito fácil. Então eu ainda mantenho minha aposta no Piston e a minha torcida no Boston. E por hoje era